Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir e de nos ouvir, estamos aqui mais uma vez, começando o tempo de despertar o ser, um grupo de estudos do Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul, porém que hoje tem uma sala cheia aqui, né? Há um tempo nós já estudamos as obras de Sebastião Camargo, desde 2015, e ele está aqui conosco em nossa sala, participando, nos orientando, nos auxiliando, né, na compreensão das leis e desígnios do nosso Pai Celestial, em tudo que ele colocou nessa obra aqui, ó, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, que teve orientação dos nossos irmãos Leon Denis, Miramês e Ramatiz. Bom, se você já está nos acompanhando há um tempinho, né, sabe que nós já estamos estudando o primeiro capítulo dessa obra, que está na página 69, então a gente já leu a introdução, a capa, muita coisa aí já foi comentado, e nós estamos no Pai Nosso Consciente. Quem quiser ir se situando, estamos na página 69. Antes de começarmos algum comentário, vou passar aí para a Pamela dar o seu bom dia. Bom dia, eu quero ser médium hoje do Sebastião. Na página 386, eu abri o livro assim e eu achei muito interessante. Nada é impossível àquele que crê e ama. Sempre vence se tem firme a vontade. Vontade firme é aquela que faz disciplinada no exercício do dever, da obediência, da paciência, da perseverança e autoconfiança. A fé gera autoconfiança, e essa gera paciência, que se capacita na organização do todo espírito. O amor, o trabalho no bem, gera serenidade, e o desprendimento gera amor. O amor é a manifestação mais potente e evidente em Deus, e ao mesmo tempo a força mais discreta e sutil. Bom dia. Bom dia, dona Miriam. Bom dia, meus queridos irmãos de luz, né, os internautas, nós aqui da sala, que tenhamos, né, um excelente estudo, porque o de hoje dá para se refletir muito no dia a dia, né? Eu estava lendo, comentei com a Pamela, acho que foi na sexta ou ontem, não sei, e é muito, assim, é muito pesado para o coração para nós pesarmos assim, o que estamos fazendo? Estamos fazendo certo? Né? Então, vamos estudar hoje esclarecimento com o nosso irmão Sebastião, que ele é o autor, ele vai saber nos conduzir das melhores formas e pensamento, né, para nos mudar a nossa vivência. Muito obrigada, dona Miriam. Vamos lá, seu Luiz, bom dia. Eu agradeço a oportunidade. Vamos lá, vamos tentar enfiar a mão nessa toca desse coelho, para ver o que nós tira daí de dentro. Um beijo a todos. Obrigada, seu Luiz. Bom dia, Sebastião. Aos da sala, aos internautas, um magnífico dia. Que Deus, de alguma forma, possa dilatar a nossa consciência a partir do nosso querer, que o Cristo ilumine-a com aquilo que necessitamos para entender as entrelinhas, que os benfeitores amigos nos inspirem, que a nossa consciência nos intua e os elementais nos sustentem, já que eles fazem parte da escrita e de todas as instâncias, para que no final deste estudo tenhamos um entendimento mais amplo da nossa própria realidade. Para você que está aí nos acompanhando já há um tempo, né? Nós estamos estudando o Pai Nosso Consciente, que está no primeiro capítulo
do Sebastião, do livro, né, O Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo. E você pode... Só um momentinho que eu quero transmitir ele aqui. Você pode acompanhar a leitura, está lá na página 69. Enquanto a Adriana não ajeita ali a nossa apresentação, eu vou questionar a vocês uma coisa simples, básica. Aí vocês pensam, vocês internautas, os da sala, como chegaram as novas informações humanidade afora. Que um trato que nós fazemos normalmente, não acredite em nada do que dissermos. E peço licença para falar de coisas simples com profundidade. Às vezes, nos esforçamos a falar de coisas profundas com simplicidade, mas ainda falta muito. Pedindo a permissão para acrescentar um ponto no conto de alguém. E, normalmente, não falar mais do mesmo. Porque, do contrário, não se acrescenta. Então, como chega-se às novas informações se eu não posso usar o que já está posto na minha própria consciência? Por exemplo, às vezes você vai falar alguma coisa, de onde você tirou isso? O rigor, temos, né? Isso, sempre temos que tirar de algum lugar ou podemos tirar da própria caixinha, como o Luiz afirmou, da nossa própria toca. Pense a respeito e vamos estudar. Ok. Bom, para quem está aí na página, né, nós já estudamos o primeiro tópico do Pai Nosso Consciente, né, que foi escrito por Emmanuel, Miramês, Ramatiz e Sebastião Camargo. Né? Na verdade, o nosso irmão deu esse codinome Manu Mirahama. E ele começa assim: Pai Nosso dos céus, de todas as consciências, pois não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência, em parte alguma. Santo é o teu nome, no louvor de toda a tua criação, no espaço, no tempo e na eternidade. Molda-nos, soberano e primoroso arquiteto, para que consolidemos em nosso comportamento a vivência do teu reino em espírito verdadeiro. Conduze-nos, Criador Todo-Poderoso, para que os nossos desejos e paixões se inclinem à tua vontade e convertam-se em excelsas virtudes. Auxilia-nos, ó fonte da vida, a assimilar o eterno alimento, o Evangelho, que é a essência manifestada do teu amor, do qual inquestionável e imprescindivelmente necessitamos a cada instante de nossas vidas. Ensina-nos, Senhor de misericórdia, a não nos ofendermos com os insultos, calúnias e desequilíbrios dos detratores do caminho e a semearmos, por nossa misericórdia, a luz do discernimento, diante da ausência e da ignorância do bem. Até aqui, nós já estudamos, né, e fizemos momentos de reflexões nas últimas aulas. E hoje, né, nós vamos adentrar este outro tópico do Pai Nosso. Ampara-nos e fortalece-nos, Suprema Sabedoria, ante a aprovação das tentações íncitas em nossa própria natureza, para que possamos enfrentá-las sob a égide do dever fielmente cumprido, à luz da fé inquebrantável, da resiliência, da serenidade imperturbáveis e da proatividade incoercível. Bom, antes de iniciarmos, né, eu e Pâmela
trabalhamos o item da misericórdia, né, na semana passada, e aí a gente quer ouvir de vocês aí o que ficou daquele momento, né, Pamela? Vou passar para a dona Miriam colocar as suas impressões, para o seu Luiz, e assim a gente começa hoje com esse tópico, né, sobre o que vem a ser tentação realmente, né? Eu amei esse título porque faz, como a dona Miriam falou, né, nos repensarmos o tempo todo, porque até então tentação era algo externo, né? E aqui está mostrando bem que não o é. Vamos lá, então, dona Miriam. Pessoal, meus irmãos, o que eu ouvi, né, no dia da live que vocês gravaram, não tinha como, eu estava muito ruim da minha medicação, e eu estava cansada, eu deitei no sofá para descansar e eu apaguei, né? Eu assisti depois. Mas foi muito profundo, cada tópico que está tendo nesse Pai Nosso Consciente, nós despertamos, né? Em nós que nem o Sr. Luiz fala, lá o coelhinho que está lá dentro de nós. Será que nós, né, essa misericórdia que Deus nos dá, será que nós, né, ocultamos por quê? Pela ignorância? O porquê? A Pamela falou muito bem sobre você, Adriana, né? Essa misericórdia que nós temos, né? Do bom temos que ser um samaritano de excelsa, porque senão nós não conseguimos evoluir, né? Sermos ignorantes todos os dias. E paramos e pensamos o que eu fiz de errado, o que eu não tive a misericórdia com o meu próximo. Foi muito profundo o ensino no Senhor na misericórdia. Eu achei maravilhoso. Eu ouvi 2 vezes. Mas é tanta coisa que a gente pensa que não tem nem o que falar, que tem tanta coisa para falar que fica o dia inteiro falando. É isso aí. Com certeza. São reflexões profundas, né? Seu Luiz, o que ficou para o senhor nesse momento aí, dessa frase? Bom, como eu gosto de relembrar, eu esqueci de avisar, mas nós estamos com uma visita aqui, na nossa casa aqui, que é a Fátima, do nosso grupo. Não sei se vocês estão vendo ela aí, mas ela está aqui ao meu lado aqui. Bom Maravilha. Dia. Bem-vinda, Fátima. Obrigada. Ela vai fazer parte do nosso estudo hoje aqui, juntamente com a minha esposa. Então, como eu gosto de lembrar, né, ele vem ali no terceiro tópico, né, soberano e o primoroso arquiteto, depois ele passa com o Criador todo-poderoso, depois ele vem para o fonte da vida, mas agora chega na área Senhor da misericórdia. Por quê? Eu vejo nesse tópico aqui o começo de uma reforma íntima. Né? Então, ele nos lembra aqui sobre não nos ofendermos, sobre esses insultos, essas calúnias e desequilíbrio desses detratores, que na verdade não são detratores, são nós mesmos, de coisas não resolvidas em nós, mas que são eles que nos fazem crescer, né? Os detratores do caminho. E basta isso? Né? Basta você perdoar essas pessoas do seu caminho? Não, não basta. Né? Então, nós sabemos que para que a situação de crescimento exista, não basta que eu perdoe, que eu compreenda, que eu entenda o desequilíbrio das pessoas que rodeiam a minha parte, mas sim a parte da semeadura. Então, ele lembra que a semearmos pela nossa vez o que? A misericórdia, a luz do discernimento diante da ausência e da ignorância do bem. Então, ele nos lembra aqui que não basta a gente perdoar as pessoas que nos rodeiam, né? Para mostrar um pouquinho de superioridade,
da gente ali, diante da intelectualidade que você possa ter conseguido aí em vários livros que leu, mas sim a vivência dessa intelectualidade, né, desse perdão, por que compreender o perdão. Então, aí vem a semeadura. Né? Ele fala aqui que ele lembra muito bem, né? A misericórdia e a luz do discernimento, você compreender por que aquela pessoa, aquele detrator que apareceu na sua vida, ele apareceu por quê, e por que ele está naquela fase ainda do amadurecimento espiritual dele, que aquilo ainda funciona como um alimento. Nós sabemos que tem pessoas que vivem da violência, eles se alimentam da energia da violência. Onde ele estiver, ele está sempre gerando a violência, porque a violência sustenta ele, é o alimento dele. Né? Então, é essa compreensão, não basta o perdão, a compreensão deste perdão faz parte desse tópico aqui. E eu gostei dele, e aí por isso que ele invoca o Senhor da Misericórdia, para esse processo da autorreforma. Fátima, quer comentar alguma coisa, Fátima? Não? Então dá o prosseguimento dela. Obrigada, seu Luiz. Belas reflexões aí, né, sobre o autoconhecimento. E ter misericórdia, né, é buscar mesmo o auto-perdão, inicia por nós mesmos, né? Então, tudo aquilo que eu quero que desculpe em mim, eu tenho que desculpar no outro, né? Por isso que Pai, perdoa as culpas, né, de quem... perdoa as minhas culpas, assim como eu perdoo as culpas de quem nos tem ofendido. Lindo. Sebastião, você ouviu a gente? Ouvi e fiquei extasiado. Não teria muito a acrescentar, mas eu só gostaria de pontuar uma pequena situação, que se você imaginar uma empresa, quando você traz uma nova informação, de repente até um plano de carreira para os próprios funcionários, na maioria das vezes, se não explicarmos com as palavras adequadas, eles podem reagir contra a própria proposta de promoção. Então é justo imaginar que a mesma lei que rege o micro rege o macro. Então isso não é diferente no nosso próprio universo. Tanto que Joana de Ângeles fala que basta que pensamentos novos venham à nossa mente, para a cortina entre o consciente e o inconsciente se abrir e os adversários vir à tona. Os adversários que, segundo ela, os nossos mais terríveis inimigos que estão dentro de nós. E é justo imaginar, então, que se eu estou lendo, eu estou usando a minha inteligência, o meu poder de raciocínio, a minha cognição. Então, se eu estou fazendo isso, nós estamos no consciente. Isso, futuramente, esses padrões que eu estou criando, vai ressignificar o meu subconsciente, que também reage, porque ele define o meu comportamento, o que já está posto. E se esse inconsciente está, de alguma forma, confortável com o comportamento que já está posto, tudo que traz para que ele se mexa e até o subconsciente também possa, às vezes, haver reação, tanto que Joana nos mostra isso. Taquicardia pode aparecer, comichões e várias situações, sonolência do corpo acomodado. Agora imagine de uma mente viciada, aquela que não quer sair da zona de conforto, não quer pensar, não quer raciocinar, duvidar e indagar, ou seja, permite que esse inconsciente a domine. E, às vezes, até o subconsciente a cerceie também, no seu direito de pensar. Então, quando vem uma informação, não digo nova, porque para nós não tem nada novo, a gente copia de algum lugar. Por isso que ficou
em evidência a frase: na natureza nada se cria, tudo se copia. Porque você pensa que está tendo uma inspiração, está vindo da mente de Miramês, de Ramatiz e etc. Às vezes você pensa que está tendo uma intuição, que está vindo da sua essência, está vindo via centro coronário de uma instância superior. Às vezes nem tem ainda em nossa própria consciência. Então, o ideal, para que não haja desconfortos, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, exercitar a caridade em silenciando para que o mais tolo possa falar. Porque o trato foi: não acredite em nada do que nós disser. Vai pensar, vai raciocinar, se faz sentido, ou como uma amiga nossa, o Luísa, conhece, se faz razão, e se a minha razão consegue assimilar o negócio. Agora, todos nós precisamos ter a liberdade de acrescentar um ponto. Todos vocês leram a lição e, de alguma forma, acrescentam um ponto. O jeito que vocês compreenderam. Então, valoriza o já dito. Então, a função da obra em si, principalmente desse Pai Nosso consciente, isso aqui é uma ousadia. Nós estamos acrescentando um ponto no já dito. Porque é uma maneira que a gente tem de exercitar, dar a nossa contribuição. Agora, o leitor vai ler e vai ver se faz sentido cada frase, porque misericórdia é abrir um espaço para um recomeço, para uma reconciliação. Então, quando a gente fala, ensina-nos, Senhor de misericórdia. Ensina-nos o quê? Antigamente pediríamos outra coisa, mas aqui a gente já usou a proatividade. Ensina-nos o quê? A não nos ofendermos, não é a perdoar. Perdoar já estaria fora de moda. Porque quando chegar essa etapa, conforme o espírito Shaolin na obra Ave Luz, retratando os ensinos de Jesus à época, quando chegar a época de não mais nos ofendermos, perdoar será um vício. Quem ainda necessita do perdão é um ser vicioso, porque ainda se magoa e etc. Então, ele está numa maneira proativa, então, a não nos ofendermos com os insultos. Como que eu posso esperar de quem não tem? Mas, ao mesmo tempo, o seu direito termina onde começa o do outro. E o outro também termina onde começa o seu. Então, você tem o direito de, por sua vez, colocar as suas ideias. E não só os insultos, calúnias. Então, nos insultos eu vou ver até que ponto eu já domei os meus leões. Calúnia, eu vou ver até que ponto eu já tenho consciência de mim mesmo. O que estão falando, eu faço, eu sou, eu estou? Não. Então, diante dos insultos, eu posso aferir até onde o domador está treinado. As calúnias, o nível de consciência em que me encontro. E desequilíbrio de detratores do caminho. Porque se Buda deixou o desequilibrado falar até se cansar, mas não aceitou a encomenda. Falar é bom, ouvir é muito melhor, porque no prazo que a criatura está destilando o seu fel, ela deixa espaço. Então, existe espaço entre um pensamento e outro. É aí que você entra com essa misericórdia, com esse amor incondicional e vai plantando semente. Não precisa falar uma palavra. E a semearmos, né? E é exatamente isso. Então, ensina, diante dessas situações, a semearmos, por nossa vez, essa misericórdia, que é a oportunidade para a pessoa repensar. Ela não vai perceber na hora do insulto, da calúnia, seja naquele momento, só que a hora que ela acalmar,
ela vai perceber que alguém colocou um bilhetinho embaixo da porta. Porque a maior dor que eu já senti, porque antes eu caluniava também, eu insultava, eu fazia artes marciais no início era para arrebentar o outro. Não estava pensando em me defender, eu queria era quebrar o outro no meio. Mas, no final da estrada, eu percebi que 70% da arte marcial é equilíbrio espiritual. Ou seja, para você aguentar os insultos. E 30% de força física, de preferência para você correr do adversário para não brigar. Mas se ele te encantoar, você tem a força física também para neutralizá-lo com a sua própria força. Porque na arte marcial e no estilo de karatê que eu fiz nesta vida, você não usa a sua força, você usa a força do próprio adversário para imobilizá-lo. Então você não precisa fazer força e não precisa agredir, mesmo que ele te ataque. Então, diante dessas situações, eu vou exercitar a misericórdia por minha vez. Baseada em quê? À luz do discernimento. Discernimento é a minha consciência, é o meu nível de consciência. Diante da ausência ou da ignorância do bem. Como que eu posso esperar alguma coisa de quem ainda não possui? Agora, como eu disse, a maior dor que eu já senti quando eu ofendia e alguém não revidava. A pessoa, esse não se ofender ou esse perdão consciente, ele dilacera o ofensor. Nunca mais ele será o mesmo. Ele desmonta todo o universo dele. E se persistirmos com essa misericórdia, com essa compaixão, com essa ternura, daqui a pouco ele que se julgava nosso adversário, quando alguém for falar de nós para ele, já começa a nos defender. Eu não gosto muito desse caboclo ou desta moça, não, mas isso que você está falando, ele ou ela não são. E essa é a nossa arte. Então, cada situação, se falarmos alguma coisa e alguém reagir, e se você ficar desconfortado, no sentido de magoado, ofendido, é porque a situação só permitiu que desarquivasse o que nós possuímos. Agora, se eu já tiro de boa, já ajo com compaixão, com ternura e acolhimento, deixa a pessoa falar, não vou interrompê-la. Agora, tenha a sobriedade de colocar por sua vez. De onde você tirou isso? Como uma criancinha. Não sei se vocês lembram do videozinho. A mãe perguntou isso para ela, estava entrevistando ela, de onde você tirou isso, minha filha? Jesus falou na minha mente, só que falou na sua, na mente de todo mundo. A diferença é que ela, a criança, ouviu. E às vezes o restante do mundo, como Mahatma Gandhi um dia afirmou, para mim bastou as 12 linhas do Evangelho de Mateus. As bem-aventuranças do Sermão do Monte. Agora, parece que para o resto da humanidade ainda não serviu para muita coisa, porque continua com o mesmismo perturbador. Então, diante aqui do contexto, deu para inserir, porque se entendermos esse Pai Nosso de fato, eu acredito que não precisa ler o resto do livro, não. Pamela, tá ali. Adriana, posso te pedir um favor? Coloca de novo a tela, na 7ª tela, fazendo um favor, que a gente vai ler hoje. Eu não vou ler, eu só vou explicar uma coisa. Você está vendo isso aqui? Isso aqui é a pétala do chakra frontal. O Adão Nonato, ele explica que o Pai Nosso Consciente é uma oração de alinhamento dos chakras, porque é que você está recebendo um novo alimento de dentro, de fora para dentro. Então, a verdadeira alimentação, ela deveria ser
a partir do chakra genésico, do Kundalini, para o chakra frontal. E, ao mesmo tempo, você vai enviando além do frontal para o genésico num fluxo. E as doenças, elas ocorrem por falta de nutrição desse fluxo energético que ocorre. E aí, é o seguinte, como o Sebastião fala, né? Nós estamos falando muito na questão da proatividade. Então, nós precisamos preparar esse terreno. O que é o alinhamento dos chakras? É alinhamento, né? É preparar o terreno para que a gente receba esse alimento e para transformá-lo em virtudes. E aí, no caso, quando ele chega a amparar-nos, né? Ou seja, é você, de certa forma, fazer com que esse alimento seja parte sua, mesmo ele ainda sendo rebelde, você ainda compreender que ele faz parte de uma natureza mais baixa, que ele está adentrando o seu universo. Maravilha, a correlação, né, com a figura que colocamos aí. Adriana, só quero trocar uma ideia com o Sebastião. Sebastião, antigamente, quando as pessoas me feriam, né, eu pensava, na minha mente, eu não ficava, guardava raiva, né? Para mim, aquela pessoa era neutra. Então, o porquê que eu conseguia fazer isso? Eu queria saber o porquê. A pessoa me ofendia, eu sabia que era uma ofensa, mas no dia de amanhã, hoje ela me ofendia, amanhã, e para mim era como não tivesse acontecido nada. Se eu visse a pessoa, eu tratava da mesma maneira que eu sempre tratava. Então, o porquê que eu não guardava essa raiva? Hoje, um pouco, eu estou entendendo o porquê, né? O que você acabou de explicar. Mas essa misericórdia que eu tinha, o porquê? Será que eu já estava, né, nesse processo de conhecimento, ou eu ignorava, ou deixava a pessoa assim, a ver navio, deixava falar? O porquê que acontecia isso? Pela misericórdia da encarnação, é justo imaginar que aquilo que já exercitamos com facilidade hoje é porque começamos ontem. Então, no ontem, com certeza, antes da pessoa apontar o dedo, você já mordia o dedo dela, no revide. Agora você já entende, diante da situação, você já age de tal forma, agora é só acrescentar mais um ponto no seu conto. Então, se eu já não me ofendo ou não guardo esse ressentimento, às vezes na hora você pode baquear um pouco e depois, no dia seguinte, já não tem mais, porque você já avançou. Porque a gente conhece pessoas que, às vezes, mesmo entre irmãos, ficam décadas magoados um com o outro sem falar. E, às vezes, você está enfrentando um dos seus piores adversários, já não tem esse rancor, esse ressentimento para com ele. Ou seja, já avançamos um tanto. E não temos que envaidecer por isso, porque é uma conquista pessoal. Então, diante de cada situação, como eu falo sempre, se a vida é um grande espelho, eu só estou visualizando-me, como eu ajo ou como eu reajo diante de cada situação. Quando Kardec foi confrontado, num dado momento, pelos seus contemporâneos, eles disseram: e se você estiver errado? E se esse caminho estiver equivocado? Aí ele parou com toda a serenidade e disse: se um dia vocês tiver ou aparecer algo mais convincente, mais lógico, mais lúcido do que isso, que nos está dando as respostas para atender nossas necessidades, eu serei o primeiro a mudar de lado.
que deveria ser o objeto da crítica. Então, você está equivocado aqui. Então, veja a saída que eu tenho para você fazer melhor do que isso. Ou simplesmente exemplifique. Nem precisa dizer. Então, da maneira que você faz o bolo, não dá muito certo. Eu faço o bolo quando for a minha oportunidade, às vezes você está presente, faço do meu modo. Aí você vai pensar se o seu orgulho deixa você deixar um pouquinho de lado a sua receita e copiar a minha, ou acrescentar mais um ponto na sua. Se o orgulho ainda vicejar, você não vai permitir copiar a receita, que às vezes é igualzinha, só foi acrescentado um ingrediente. Você vai ficar com a tua. E não tem nada errado, você não está pronta para assimilar um novo conteúdo. Agora, não é porque você não está pronta para assimilar o novo conteúdo que o conteúdo do outro, que já está mais avançado, esteja equivocado. Então, esse ato de você ser ofendido e já não guardar mágoa, ou no momento dar um baque e no dia seguinte já estar tudo bem, isso é um avanço fantástico na nossa evolução. Maravilha. Eu vvou dar o bom dia aos nossos internautas que já estão aí conosco, né? Agradecer a presença de todos. Marília Aparecida, dê o seu bom dia, amigos do Despertar. Deus abençoe a todos nós. Ela que é de Três Lagoas, né? Esposa do nosso irmão Luiz. A Mira Gaúcha, bom dia, Mira. Obrigada pela sua presença. Que é a Miranda, né? A Lúcia Parra também deixou o seu bom dia. Thelminha, muito bom dia a todos. Ela é lá do Rio de Janeiro, Rosas do Rio de Janeiro, né? Bom dia de Amanda Piton. Dona Luci. Volta Oi. Um pouquinho na Thelminha. Tá. Thelminha, gratidão infinita por ser a primeira membro de nosso clube de membros. Deus abençoe infinitamente. Que assim seja, maravilha. A Amanda Piton também deu o seu bom dia para nós. A Dona Luci Rodrigues, bom dia. A Maria de Fátima Carneiro, bom dia. Gratidão a tudo e a todos por estarmos conectados com o despertar da consciência. A Ivanaide Silva, bom dia, muitas bênçãos divinas a todos, paz e luz, namastê, namastê. E a Shirley Margarete também deixou o seu bom dia aqui para nós. Nós agradecemos a presença de todos vocês. Deixem aí seus questionamentos, né? Agora que nós vamos passar para o tema de hoje, coloquem as suas perguntas para que a gente possa estar trocando, né, ideias ou as suas impressões, as suas reflexões sobre o que nós estamos aqui nos propondo, né, a conversarmos, debatermos no bom sentido, né, e assim nós crescermos um pouco mais enquanto espíritos nessa jornada. Bom, o Sebastião deixou uma pergunta aí para nós, né, sobre o conhecimento, de como colocar algo novo sobre algo que já está posto, uma vez que nada se cria, tudo se copia. O próprio Sebastião já me falou que ele estuda em livrarias no plano astral, né, em bibliotecas, aliás, e aonde tem leituras, né, de obras que foram escritas por outros espíritos. E eu fico imaginando, Sebastião, como é ad infinito, né, o conhecimento, porque estes seres, eles buscam em outras bases, para que eles possam conhecer. Mas ele só pode acrescentar algo mais depois que ele tenha vivência. Então, sabedoria, né, tudo que a gente está estudando aqui, quando a gente fala ampara-nos e fortalece-nos suprema sabedoria, é porque é um ser que vivenciou tudo aquilo que traz de conhecimento para nós, né? Então, saber é você praticar. Até ontem eu estava num centro espírita e falei sobre isso, né? A sabedoria está vinculada à própria encarnação, senão a gente não encarnava, a gente ia se alimentar dos conceitos no plano espiritual e já conheço, mas só conhece e sabe, só compreende, aliás, quem vivencia,
né? E aí sim, com a minha expertise de vivenciar aquele conteúdo, que eu digo que eu sei, né? Mas quando eu vou para a vivência e eu pratico ele, é que eu consigo dar uma nova pigmentação àquele saber, àquele conhecer. Mas ele não pode destoar, né, da suprema sabedoria, porque a suprema sabedoria, né, ela tem um conceito que está posto. Então, eu vou comprovar aquele conhecimento que já existe. Então, todos nós aqui pouco criamos mesmo da essência, né? A gente pode dar um colorido diferente devido às nossas diversidades de caminhar, né? Eu faço um caminho, você faz outro, a Pamela faz outro, Dona Miriam, seu Luiz, e todos que estão nos acompanhando estão fazendo uma jornada, um caminho, né? E dentro das suas bases de conhecimento, dentro daquilo que ele já buscou em outras existências, conceitos que foram postos e aí ele tem que ressignificar, porque não era este o verdadeiro caminho. Então, ele acaba dando tonalidades diferentes. Então, para a gente acrescentar algo ao que já está posto, a gente acaba colorindo com as nossas experiências. Eu acho que nessa parte aqui, como a gente está falando da suprema sabedoria, né, e aí vai resgatar em nós, né, a nossa própria natureza, que é o que faz o limite das nossas encarnações acontecer, né? Quando eu não domino determinadas paixões ainda, né? Que eu me deixo levar, e aí eu acabo me colocando em situações bem complexas na existência. Então, para que a gente possa enfrentar-nos nesse sentido, para que a gente possa realmente promover esses sentimentos que não são bons ainda, né? Como o orgulho, a vaidade, né? O pró-rancor, a mágoa, como acabamos de falar da misericórdia, né? Quem não é misericordioso é uma pessoa que tem um coração muito magoadinho. Então, como que eu faço isso para me libertar, né, e trabalhar? Então, a gente sabe da lei do amor, mas não vivencia a lei do amor. E aí falta a sabedoria. Então, nós estamos aqui buscando esse saber, né? Então, por aí que eu queria dar a largada, né, para a gente poder realmente estar à frente da nossa vida, né? E aí a gente passa, então, a realmente vivenciar com responsabilidade a nossa encarnação, né? Pois a gente é o dono da própria história, nós somos o autor da nossa própria jornada, né? Não tem nada e ninguém que está me julgando, né? Ou me beneficiando. Quem abre as portas para mim melhorar sou eu mesma. Então, sobretudo a égide do nosso Pai Celestial. Mas como que é poderoso, né, esse Criador que abre para nós essa oportunidade, né? Nenhum de nós ainda temos condição de fazer isso, porque a gente sempre quer o controle de tudo. A gente não acredita na nossa criação que ela vai fazer tudo certinho, né? Tá aí os pais que sufocam filhos, mães que sufocam filhos, que não têm tanta certeza daquilo que estão ensinando. Por quê? Porque não vivenciam aquilo que falam, né? E aqui o nosso Pai Criador, ele nos cria e aí deixa o espírito, né? Se ele quer descer ladeira abaixo, vai, meu filho, vai com gosto. Se ele quer continuar subindo, vai, meu filho. Então, ele não tem essa preocupação, porque sabe que esse espírito vai chegar à luz um dia, né? Então, eu penso que é por aí que a gente... que me veio, né, a sua frase e o seu questionamento. Passar para a Pamela, vou deixar todos comentarem, então, sobre essa ampara-nos e fortalece-nos suprema sabedoria. Quando você fala em sabedoria, você já está falando sobre um movimento de intuição. Então, você já está buscando ser fecundado por aquilo que você já criou em outras existências, em outras experiências, e também por outras mentes. E aí, no caso,
Porque é o seguinte, falando em chakras, né? Do cardíaco para cima, você já está num estágio mais avançado, no sentido de controle da parte espiritual. E fazer com que esse alimento de cima para baixo, na parte menos experiente, vamos dizer assim, porque aí, se você deixa com que os prazeres, as paixões mais baixas tomem conta, você acaba se enfermando, porque você acaba, vamos dizer assim, fragmentando esse corpo. Esse corpo não tem um comando e acaba enfermando, e também no sentido mais radical, acaba até desencarnando por falta desse controle. E quando eu bati o olho na página 386 hoje, eu ia ler, só que eu achei muito longo. Mas logo depois que o Sebastião fala aqui sobre a vontade, que ela é soberana, né? Ela tem que estar soberana no nosso corpo. Ele mostra aqui embaixo, ele fecha o estudo, né, o livro, porque ele fala do amar e instruir logo no início do primeiro livro. E aí ele fala, é muito importante querer, e é essencial saber, mas é imprescindível a conjugação do verbo amar. Amar e instruir, eis a recomendação fundamental do espírito de verdade. Ou seja, você coloca em ação aquilo que você já possui e busca em outras fontes aquilo que você ainda precisa possuir. Aí ele conclui aqui a nossa reflexão. Se amar é a vivência, a aplicação prática de tudo que já sabemos, a instrução é a aquisição de novos conhecimentos, seja para compartilhá-los com os semelhantes e para aperfeiçoar o que já somos, seja para conquistar outras dimensões do saber, novos horizontes. Deus não tem segredos para com seus filhos, mas pede preparo para que possamos suportar as revelações espirituais. Miramês, em Filosofia Espírita, volume 2, capítulo 25. Só para a página que ela está falando da 386, o primeiro livro, né, o Despertar da Consciência, de Átomo ao Anjo. Só para esclarecer aí, porque às vezes a pessoa está com o segundo e procurando no segundo. Bom, dona Miriam, o que tiramos aí de sabedoria hoje? Adriana, nossa, ontem eu pensei tantas coisas para dizer, né? Até então, eu vi no primeiro livro, né? Voltando que nem a Pâmela acabou de ler, o primeiro livro nosso a página 372, também está falando da síntese de Confúcio, que ele diz que quem a si mesmo não ama, ninguém amará. Só respeita o contexto de onde vive. Quem respeita as leis que o regem, embora certas leis humanas sejam questionáveis e passíveis de modificação, todas evoluirão, atendendo às prerrogativas da lei moral. Então, tanta coisas que a gente pega, fica estudando, lendo, isso é o amor. Quem não ama, como ele vai amar o próximo? Né? A gente tem que ter a sabedoria suprema para nos trabalhar e vivenciar no dia a dia com cada um. Mas essa parte aqui o Pai Nosso inteiro tem muito a que falar, de pensar e fazer que nem eu sou
senhor Luiz falou, uma reforma íntima, né? De tudo que esse Pai Nosso consciente está nos mostrando. Mas que quem não ama, não se ama, não pode amar o próximo para ajudá-lo. Então, a gente pede a sabedoria, não é, suprema para a pessoa se amar. E nós continuamos nos amando. Certo, dona Mia. Então, o amor, né? Sabedoria é amar, com certeza. Seu Luiz. Tá. Vou voltar um pouquinho no tópico anterior, porque eu não tive visão, eu estava em algum padrão um pouquinho abaixo do que a própria frase trazia. Eu falei muito em perdão, mas, na verdade, eu não tinha olhos para ver. Aqui já era um padrão melhorado dessa situação da reforma íntima. Ele está falando aqui, não nos ofender. Esse daí é um padrão acima do perdão. Aí o Sebastião nos lembrou aí, dessa situação. O perdão, muitas vezes, está muito ligado ao sistema racional da gente, né? Agora, por que eu tenho que pedir perdão para alguém se eu acho, dentro do meu sistema de razão, que eu tenho razão? E eu quero ter razão. Então, o próprio ego me dificulta perdoar ou me perdoar por exigir que a minha razão prevaleça. Então, essa é a situação mais doída do ser humano nessa transformação. Então, esse tópico novo, eu comento porque eu participei junto com meu irmão diante de algumas situações dele e cutucando alguma coisa do passado dele, que talvez nem seja um direito da gente, né? Mas por participar desse passado dele e caminhar junto com ele, eu sabia algumas coisas que nós tínhamos que fazer, mas eu percebia que ele ainda não tinha alcançado essa situação. Então, ele se via na situação racional de ter a razão daquela situação, aquele fato, e que ele não precisaria pedir perdão. Então, esse tópico aqui, ele nos lembra bastante, assim, quando começa a ler, a gente vê assim, anti-aprovação da tentação. A gente já pensa logo na tentação de fora, né? E, na verdade, a gente sabe que o de fora é o que não está pronto dentro de nós. Aí ele nos lembra, né? Insta em nossa própria natureza. Quer dizer, coisas ainda que nós não resolvemos e acabamos atraindo situações de fora para que nós resolvamos aquilo de dentro de nós. Ontem nós estudamos na fraternidade, foi comentado várias vezes aqui, né? Falamos sobre essas forças inatas da alma, para que ela possa trabalhar, o querer, o saber e o amar. Mas eu gostei que fechou com a fé, com a razão e a intuição. Então, se você quer ter razão, tenha razão, mas sofra as consequências dessa razão. E eu sempre fui uma pessoa que estava sempre procurando ver a razão. Mas muitas vezes a razão nos dificulta o caminhar. Porque você não analisa nem o tópico anterior, o Senhor da Misericórdia, por compreender o estágio da pessoa, e nem esse que nos convida, né, a enfrentar com aquele dever fielmente cumprido. Aí nos convida a essas virtudes todas aqui. É a fé inquebrantável. Quem chegou ainda nessa fé inquebrantável? Eu me vi essa semana aí não tendo nem a fé simples, nem a fé cega. Diante de algo que foi acontecendo, eu já achei que tudo estava acabando e com tanto conhecimento, em poder resolver um simples fato ali que estava se passando. Da resiliência, que está muito ligado à fé inquebrantável, né? A resiliência, essa palavrinha tão bonitinha que está todo mundo falando, mas é você nunca desistir. É aquele que você, tipo uma borracha, se o vento vem, ou um monte de bambu, o vento vem, você entorta, toca o chão,
mas logo que aquela tempestade vai, ele volta no lugar. E essa serenidade, que seria já a própria sabedoria, né? A serenidade, ela está muito vinculada à sabedoria, porque é aquele ser, né, que são alguns que já passam pela Terra, e por já passarem pela Terra, a gente tem que acreditar que é possível que a gente também consiga. E, por fim, a proatividade incoercível, que é aquela virtude que a gente esteja sempre um passo à frente para resolver aquela situação. Porque a gente realmente, geralmente, a gente espera que a coisa aconteça, né, para que você haja. Espera a doença chegar para mudar os hábitos, os costumes, para buscar os vícios em geral. Então, esse tópico aqui da suprema sabedoria nos lembra, primeiro, da nossa situação de crescimento, da nossa natureza ainda com dificuldades, só que nos lembra essa situação interna nossa que existe e que muitas vezes é esquecida. De um deusinho, como o Sebastião gosta de lembrar. Vamos ver se a Fátima quer comentar alguma coisa, não quer? Passar para frente aí. Obrigada, seu Luiz. Quanto ensinamento e aprendizado, hein, Sebastião? Vamos lá, então, com o Sebastião agora. Então, respiremos fundo. Vamos ver o que está por trás nas entrelinhas. Até eu fiquei outro dia imaginando. Existem tantas informações dentro do nosso universo, em nosso HD. Eu tive um ato falho na última live. E aí eu lembrei que lá na roça, a maioria escrevia Sebastião com C. E aí veio ser com C maiúsculo. E era ser com S. Então, e o que eu entendi? Esqueceu de mim? Estou pronto para ser promovido. Então agora com certeza não vai ter mais o ser com C maiúsculo. E aparentemente houve um ato falho na live com a Leandra Reis. Normalmente eu falo, já falei demais pelo meu tamanho, que é o meu tamanho espiritual, meu tamanho moral diante do contexto. Só que naquele momento eu falei, já falei demais pelo seu tamanho. A grandeza de alma dela, reconhecendo essa grandeza. No momento, aparentemente foi um ato falho. Então, eu, diante da minha pequenez, diante da sua grandeza, já falei demais. Então, vamos aqui ao texto. Quando a gente está pedindo o amparo e, ao mesmo tempo, o fortalecimento, com quem que a gente está falando? Com a sabedoria imensurável. Então, com a suprema sabedoria, não é com qualquer um. Então, eu estou pedindo algo para manter o que eu já possuo, que é o amparo naquilo que eu já estou exercitando, e eu quero acrescentar mais um ponto, que eu estou pedindo fortalecimento naquilo que eu já possuo. Por exemplo, eu tenho músculos. Eu quero fortalecer a minha estrutura muscular, então eu vou precisar exercitar a minha estrutura. E nesse exercício vai entrar elementos novos, porque assim que começamos a exercitar, o músculo só expande ou se fortalece se entrar elementos novos, porque o já posto, ele não está fortalecido como deveria. Então eu peço o amparo naquilo que eu já estou fazendo, que é todas as condições para que eu não desista desse pouco que já consigo, e ao mesmo tempo um upgrade, né, para o vir a ser. E eu estou pedindo esse amparo, esse fortalecimento, para que, ante
aprovação das tentações íncitas que já está posta, faz parte em minha própria natureza. Qual natureza? Psicobiofísica, moral e espiritual. Que eu posso ter falhas psíquicas, físicas, eu posso ter falhas morais e até espirituais. Aqui é uma síntese. Então, tudo que está no meu universo, que está íncito aqui, não tem como negar que está posto nas entranhas. Então, em minha natureza. Para que eu possa, vou trazer só para o pessoal, para que eu possa enfrentá-las sobre a égide do dever fielmente cumprido. Aí eu preciso lembrar que o dever é lei da vida, ele paira sobre todas as potências, e ele, na prática, é o exercício de todas as virtudes. Então, o dever fielmente cumprido é o exercitar todas as virtudes dentro do contexto em que me encontro. Eu quero enfrentar esses impulsos, estas feras interiores, no exercício perante a vida, perante a mim mesmo, perante as leis, sob a égide do dever fielmente cumprido, só que ainda mais à luz da fé inquebrantável, porque há momentos que você vai pensar, vou morrer, porque quando esses seres vêm à tona, eles vêm com a ferocidade tamanha para simplesmente vou ter um infarto fulminante, vou ter um AVC, porque vem com toda a fúria. E essa fé inquebrantável é ter a certeza, o máximo que vocês podem conseguir é matar o corpo físico. Só que vocês não vão conseguir sequer tocar no meu corpo espiritual, se for o caso. Ou se eu estiver nele, o máximo que vocês podem desagregar é a estrutura perispiritual, mas eu não sou ela. Eu me manifesto por seu intermédio. E nesse sentido, amorosamente falamos, vocês precisam mais de mim com esse corpo do que eu de vocês. Porque eu existo sem esse corpo físico, sem esse perispírito, e vocês não. Vocês são partes constitutivas de ambos. Então, ter essa fé inquebrantável, que é ir ao holocausto sem perder a serenidade. E ainda mais, da resiliência e da serenidade imperturbável. Porque resiliência, eu já estou correndo atrás do prejuízo para consertar o que eu não consegui enxergar. Só que eu vou fazer isso de forma serena e imperturbáveis, tanto uma contra a outra. Então, eu vou fazer com serenidade algo que eu deveria ter feito se tivesse valores, se tivesse consciência para enxergar. Então, se eu não conseguir, o bonde passou, agora eu vou me capacitar, porque resiliência é capacitar-se para enfrentar as situações que a vida coloca. Mas já vai deixando os pontos dos contos futuros. E da proatividade incoercível. Então, a proatividade virá, queira eu ou não. Ela é incoercível. Ela chegará. Hoje, eu corro atrás do prejuízo, que é me capacitar para trocar o pneu do carro, por exemplo, se eu não tive o cuidado e passei em cima dos pregos. Agora, eu posso ser proativo, andar com mais cuidado e desviar de uma madeira, de alguma coisa que está na pista, porque eu não desviei, um caminhão estava vindo na frente, eu vindo de Andradina para Três Lagoas, e caiu um pedaço de ferro. Eu mantive a mão no volante, segurei, não desviei, dava para desviar e cortou o pneu inteiro. Então, se eu estou atento, eu vou prevenir situações futuras, que é o caso do perdão. Por que eu vou me ofender esperando de quem não possui? Para que eu vou me atormentar trazendo para o meu universo o desequilíbrio do outro? A maneira, às vezes, de ofender, de caluniar, de difamar do outro é um pedido de socorro. É como se ele falasse, veja como eu estou, socorra-me. Então, ele está falando como ele está. Então, se eu permaneço sereno e, ao mesmo tempo,
atento para essa proatividade, eu vou antever a situação e socorrer. Então, o que, em linhas gerais, a gente pode enxergar aqui e saber que quando você dirige a sua palavra a um ser superior, ao degrau em que você se encontra, que no caso, o Senhor Supremo, no mínimo você reconhece o seu tamanho evolutivo. E está pedindo upgrades, não por pedir, sabendo que ele vai enviar os desafios. Porque se eu estou pedindo que me ampare no que eu estou fazendo e fortalecimento, ele vai me dar o respaldo para o que eu estou fazendo e mesmo para manter o que faço, já vai ter certos desconfortos, porque alguém quer desistir até do que faz. Mas se eu peço fortalecimento, como eu disse, vai acrescentar novos elementos e eu vou ter que administrá-los. Alguém, ou ele pessoalmente, está me confiando novos elementos. Por isso que Kardec, com a sua sabedoria, é como se dissesse, saiba o que você vai pedir. Então, apresente-se com humildade, reconheça a própria ignorância. E depois, com sinceridade, eu quero colocar a mão na massa. Porque, segundo vários autores, antes mesmo de pedir, você já foi atendido. Porque se Deus é a suprema sabedoria, antes de eu pensar, eu já sabia o que eu ia pedir. Então já estava tudo pronto. É como você fala, se você não enxergou o bilhetinho embaixo da porta, eu já tinha deixado. Jesus antevia o pensamento de alguém que era o mensageiro, imagine, o responsável pela mensagem em si, no sentido profundo do termo. Então vamos deixar os outros falar, os internautas e vocês também. Muito obrigada, Sebastião, por tanto ensinamento, né, maravilhoso que nos desperta aqui nessa frase, né, da suprema sabedoria, e que nós possamos desenvolver-nos neste sentido, né, de buscar diariamente aí, dentro das nossas provinhas ou grandes provações, cada um sabe o peso da sua prova existencial, que a gente possa enfrentar, né, da melhor forma possível e tendo, sim, né, essa capacidade de crer. Ontem eu falei sobre a fé, né, a fé, razão e intuição, no amor e caridade, e essa questão da gente confiar, né, no nosso Pai e confiar em Jesus, confiar nos anjos que estão à frente do nossos países, planetas, são situações que muitos de nós ainda não temos, né, essa fé inquebrantável. A gente percebe o quanto que a gente é falho no ato de fé quando a gente se desespera, né? Eu falei assim, tem dois cenários, né? Uma pessoa, ela acredita piamente que está tudo melhorando, que tudo vai dar certo, ou ela coloca que não, que nada está melhorando, que só tem piora, né, no cenário mundial, no cenário do nosso país e assim por diante. Então eu falei assim, falta-nos essa confiança, falta-nos essa fé, porque eu e você em algum momento fomos bárbaros, né, e hoje não somos mais, né, já evoluímos um pouquinho. Então essa evolução que aconteceu em mim, que aconteceu em você, está acontecendo, mesmo que nós vemos atos de barbárie em alguns pontos, né? Então a gente tem que trabalhar, sim, em nós, né, a misericórdia, com a compreensão do local que o ser está, não fazer julgamento da pessoa e sim da atitude em si, não é certo, mas o ser que está ali vai vir à luz, como eu também quero uma oportunidade à luz, né? Então é isso, essa compreensão que a gente tem que estar desenvolvendo aí. E aqui nós vamos finalizando, né? Eu vou despedindo do pessoal, passando a fala final de cada um, mas antes disso vou deixar o bom dia aqui da Leandra. A Leandra colocou maravilhosas colocações, bom dia a todos. Não temos pergunta, mas temos bom dia, né? A Nádia também colocou aqui para nós bom dia. A Cirlei, bom dia.
e Valdirene, um lindo dia. Agradecemos a cada um de vocês que esteve conosco até aqui neste momento. Passo para as suas colocações finais a Pamela, depois Dona Miriam, seu Luiz e Sebastião Camargo. Gratidão. Vou atropelar a Pamela para ela falar um pouquinho do clube de membros. Eu já ia falar. Primeiro é o seguinte, a matéria não vive sem o direcionamento do Espírito. E eu só tenho que agradecer que os pontos que foi colocado por cada um de vocês foi importante, não somente para fortalecer o estudo de hoje, mas principalmente o estudo que fizemos com a Adriana na vez passada, porque deu assim um fechamento maravilhoso, corroborou com aquilo que a gente falou e acrescentou em muito. E lembrando, né, o Sebastião, tivemos um presente maravilhoso, o retorno à nossa monetização, e graças ao esforço de todos nós, né, e já colocamos em ação várias oportunidades. Em especial da Aline. Foi ela que deu, foi ela que bateu lá na porta do Google para poder fazer esse retorno. E aí, nós já colocamos em pauta o clube de membros, que é um incentivo para que as pessoas possam, não só um incentivo para manter o canal, mas principalmente um incentivo para o estudo. Então, nós temos um membro apoiador, que é aquele incentivo. A partir de R$ 3,99, a pessoa já consegue ter pequenas vantagens, como a menção pelo Sebastião, né, sobre o membro, e algumas, a menção por ser membro, né? E com R$ 11,99, a pessoa ela já tem uma vantagem maior, ela é um membro patrocinador, ou seja, ela já começa a ter, a partir de março, quando já vai estrear as novas postagens, as postagens inéditas das palestras, do Tempo de Despertar o Ser, exemplos e meditação à luz do dia, ela vai poder receber antes, com antecipação e sem anúncios. Ou seja, já é uma vantagem. Aquelas pessoas que gostam de estudar, de ter uma assiduidade, já poderão ter esse benefício. Gratidão. Quer acrescentar alguma coisa, Sebastião? Não, eu creio que não precisa, já é suficiente. Dona Miriam. A Pamela, aonde que acessa para fazer o cadastro, para ser membro? Eu posso mandar, a gente pode colocar o link no final do estudo. Eu já posso mandar para vocês o link. Seria bom, né? Assim, a gente já faz isso. Eu já anotei aqui. Mas gratidão pela aula de hoje, pelo nosso estudo. E eu me perguntei, né, agora há pouco, o Sebastião acessa, né, a biblioteca espiritual, né? Será que nossas salas de estudo, né, tem, né, o pessoal estudando desencarnado conosco? Um número, no mínimo, 1000 vezes a mais. Eu estava atenta nisso, né? O Sebastião acessa na parte bem superior, e nós estamos ali
com o pessoal também aprendendo conosco. E nós aprendemos com todos. Gratidão. Seu Luiz. Aí, abriu. Primeiro, agradecer, né? Enfiar a mão nessa toca, mas com discernimento e com estudo. O Sebastião lembrou aí que antes mesmo que a gente termine a nossa oração, nós já estamos sendo atendidos. Ele só esqueceu de falar que saiba pedir. Depende do que você pedir. Na live que nós assistimos aí, que eu botei no grupo, acho que era até no Paraná, ele falou que até os números da loteria ele já teve nessas viagens espirituais que ele tem, nessas viagens astrais, mas não trouxe porque não me lembro direitinho como ele falou, mas talvez por esquecimento, por merecimento, mas ele teve acesso até aos números, né? Eu vou ver se ele passa para mim, né, para mim ver se eu, sem merecimento nenhum, ganhei na loteria, que provavelmente seria algum mérito, mas que nós estamos vendo aí pessoas que o dinheiro veio sem a necessidade ou sem o conhecimento de lidar com aquela situação. Enfim, eu só quero lembrar isso daí, né, que realmente as orações são sempre pedidas, né? O Marquinhos sempre nos lembrava, né, que os primeiros anjos da guarda a nos atender são os nossos chakras. Esse povo tudo, né? Até no frontal, no coronariano, é uma quadrilha de gente do bem, que eu acho que não deveria chamar quadrilha, mas que está lá a nos atender a todo tempo. 12 mestres com o restante de 900 ali, submestre que perto da gente, eles estão há anos-luz à nossa frente, mas é eles que vão nos atender. Mas, porém, como criança que somos, muitas vezes eles falam, tadinho, ele não sabe o que ele está pedindo. Ele nem poderia ganhar na loteria, porque ele não saberia lidar com essa energia poderosa do dinheiro. E aí deixa você em vão ali, você fica brabinho, porque pediu e não obteve, mas aí tem uma parte bem poderosa dessa energia que chama merecimento, ou necessidade de passar por aquela situação. Eu agradeço a todos aí. Muito obrigado. A Fátima, quer dar um tchau aí, Fátima? Então, que possamos... Primeira gratidão, né, a tudo e a todos os seres, em todas as dinâmicas de vida e de evolução, que nos permite estarmos conectados com esse conhecimento divino, iluminativo, que desperta consciências, né? E que possamos acessar as nossas potencialidades divinas dentro de nós, né? Nós temos já inatas, né? Cumprir fielmente o nosso dever e, através da nossa fé vivenciada, sempre aprender a agir conforme as situações. Gratidão. Gratidão a todos. Sebastião, dá para ganhar na loteria? Nós que agradecemos. Vamos ganhar na loteria todos juntos, né, Sebastião? Já estamos ganhando. Contigo. Para mim, o maior prêmio da loteria é vocês, tanto os que estão aqui na sala, quanto os internautas e os outros seres em múltiplas realidades. Mas tivemos 2 vezes, após um projeto, o pedido, era tão vivo os números e o processo que confiamos na memória. E a memória físico-perispirítica não guardou a informação para o dia seguinte. E aí, perdemos o bonde. E agora estamos procurando outros meios para angariar os recursos que necessitamos para tocar a obra em frente. Nesse sentido, né, o clube de membros vai nos ajudar, porque temos um projeto maior, que além desses 2 estágios, do membro patrocinador
e o membro que é o apoiador, vamos ter outro estágio que vai ter conteúdo só para esse clube de membros. Conteúdos, cursos, direcionado para incentivá-los também, para que a gente tenha o recurso, pelo menos, para a manutenção do projeto, aqui no estúdio, no site, né? Internet, isto ou aquilo, para manutenção. Sabemos que uma parte vai para a plataforma, ela também precisa sobreviver. Erroneamente, eu me equivoquei no passado e por isso fomos desmonetizados pela lei cósmica, nem foi pela plataforma em si. Então, se você não valoriza o espaço onde você está inserido, e agora tem vários outros benefícios. Além do membro, você pode dar o valeu. Então, você impulsiona o vídeo no valeu. E esse você paga. Mas você pode dar o superchat também, você paga. Super stick também você paga. Mas você está impulsionando o vídeo e o canal ao mesmo tempo. Tem ainda, agora, de grátis, o Hypar. Então, você pode impulsionar o vídeo também, dando lá as 620 estrelinhas para ele ficar mais evidente. No mínimo, esse simbolismo de 620, esse vídeo vai para 620 pessoas se você fizer o gesto, a mais do que já está sendo assistido. Mas depois a gente vai trocando em miúdo em nossas lives. Aguardo vocês logo mais, com mais uma trajetória de Allan Kardec. Eu sempre tive vontade de voltar à baila, já fizemos isso, viajar dentro das 5 obras basilares, uma proposta muito especial para repensarmos o nosso proceder. Depois, ora com Kardec, ora com seus emissários. Já temos em nossa mão o nosso amigo Hermann, que é o ser que vivia 2 vidas numa só vida, animava 2 corpos em 2 lugares diferentes. E a partir desse episódio, aí nós vamos falar da troca de espíritos. Mas eu creio que troca de espíritos, por exemplo, seria para esses membros que a gente chama de membros fundadores, porque eles vão estar bem abertos, porque às vezes aqui a gente pode ser até crucificado ao falarmos desse assunto. Mas vamos sentir o terreno, ver se dá para trazer aqui ou vai ficar esses programas, essas lives mais apimentadas lá para o clube de membros em si, que vai ter lives só para os participantes, para a gente abrir o leque. Porque eu não sei que hora que eu vou partir. E eu gostaria de dividir muitas coisas. Às vezes não dá para dividir aqui para um grande público, a gente tem que aliviar um pouco a linguagem. Mas eu creio que em breve a gente vai abrir o leque, coisas que precisam ser ditas, e Leon Denis nos alerta em suas obras, porque às vezes você sobe um degrau, você tem que ter a lucidez, você vai trazer conhecimento, e quando você volta para dividir, você pode ser crucificado, rechaçado, caluniado, tudo pode acontecer. Então a gente tem que ter essa lucidez. Eu vou sabendo disso. Por isso que tem muitas coisas que não dá para falar numa palestra ainda. Você gostaria, você fala o mínimo, já vira uma confusão. Quando você fala que uma virtude é um ser vivo, que o chakra é composto de virtude, já gera uma confusão. Então, esses assuntos mais apimentados, a gente vai deixando para o clube de membros. A pessoa já se inscreve sabendo que vai ter acesso, e a gente vai aliviando um pouco ou dourando um pouco a pílula, como a gente fala no popular, para colocar para o grande público, como o caso dos livrinhos de bolso. Então, a linguagem mais amena para atingir o grande público, e os livros em si para quem quer entrar um tanto mais na toca do coelho. Já está um pouco, vamos dizer, avesso ao mesmismo, à normose, e quer um ponto a mais no conto, então, os livros em si. Gratidão infinita a todos. Deus os abençoe infinitamente por esse instante, por estar conosco todos os momentos,
tudo que vocês fazem para nos auxiliar no crescimento deste canal, Tempo de Despertar o Ser. Inscreva-se, curta, compartilha, faça tudo isso que eu disse, que só não tem o clube de membro ainda, mas me parece que em breves dias o canal vai ser monetizado e vai ter tudo que tem direito e mais alguma coisa. Agora depende de vocês, porque depende de um número de inscritos para ser monetizado, no mínimo 1000 inscritos. Então, divide o link aí com outros amigos e parceiros. No mínimo, cada um de vocês que está conosco, passe para 10 pessoas o convite para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar e, mais uma vez, seremos eternamente agradecidos. Namastê. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida, a ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.